Laine, é uma alegria ter você aqui conosco no Democracia em Foco. Você que é uma jovem, você que tem uma atuação na igreja, você que é formada em Direito, e é muito importante a sua participação, porque, de certa forma, você representa esse público, né, que é a juventude da nossa cidade, do nosso país. Eu começo aqui a te perguntar, Laine, sobre o que você pensa a respeito da participação do jovem na política, né? Tanto no sentido de participar do processo de escolha dos nossos governantes nas diversas esferas de poder, municipal, estadual, federal, né? A participação do jovem nesse sentido, mas também a participação do jovem se dispondo a se candidatar, a concorrer aos cargos políticos. Ano que vem mesmo teremos eleições, as eleições municipais. Então eu te pergunto, o que você pensa sobre a importância da participação do jovem na política? Fala para o pessoal que nos acompanha, por gentileza. Então, eu acho muito importante a participação do jovem na política, por quê? Pelo simples fato de o jovem está mais a par das atualidades do Brasil, da nossa cidade e do mundo. Então, eu acho que é importante o jovem participar da política para mantê-la sempre mais atual, mais a cara do jovem também, e procurar os direitos dos jovens também, que às vezes podem ser esquecidos, né? Então, eu acredito que é muito importante a nossa participação na política. Perfeito, Laine. Ainda bem que você concorda que a participação do jovem é de importância assim, extraordinária, né? É porque a gente tem observado, Laine, que o número de jovens que se dispõem a se envolver na política, se envolver no sentido assim de votar com consciência e também participar, concorrendo às eleições, é um número muito pequeno, não é? Então, não é por acaso que a gente tem esses problemas aí na administração pública, né? No poder legislativo, no poder executivo, não é? É sabido que o nosso sistema político-administrativo é um sistema corrompido, não é? E eu acredito que muito disso se deve à pequena participação do jovem, né? O jovem que está aí com a sua força, com a sua energia, né? Com a sua inteligência, que poderia, não só poderia, mas deve ter uma participação mais efetiva, né? E a população, de uma forma geral, sobretudo a população mais carente, né, vítima desse sistema corrompido que está aí, reclama uma participação maior da juventude. A gente já teve no nosso país movimentos muito intensos, né, dos jovens, sobretudo os estudantes, né, e que resultaram em transformação do nosso país, movimentos históricos. Né, tivemos, por exemplo, os Carapintadas, né, em 2002, né, quando o Brasil teve o impeachment, quando ocorreu o impeachment de um presidente da República. Então, sem dúvida alguma, a participação do jovem é de fundamental importância. Mas eu te pergunto também, Laine, é sabido que o exercício do voto requer uma consciência política, né? Porque a gente sabe que ainda existem em nossa cidade e em nosso país os famigerados currais eleitorais e os votos de cabresto, né? Onde, em razão dos quais a liberdade de votar e ser votado fica assim, severamente prejudicada essa liberdade, né? E do que se aproveita o que a gente chama de oligarquias político-econômicas, que subjugam a população,
e humilham o povo, né, deixando esse povo à própria sorte. Então eu te pergunto, qual a sua compreensão, o que você pensa sobre uma necessária conscientização política para que o processo de escolha dos nossos governantes seja feito de maneira mais criteriosa, para que possamos eleger pessoas realmente comprometidas com os interesses sociais. O que você pensa sobre essa necessária conscientização política, sobretudo dos jovens que você aqui representa? Então, acredito que nessa situação é muito importante a nossa consciência, porque a gente deve pesquisar mais, a gente deve ver mais as propostas de governo dos nossos futuros candidatos, né? Então a gente precisa pesquisar mais, ser mais consciente, não se deixar levar por promessas, às vezes até vazias. Então a gente precisa pesquisar mais sobre os nossos candidatos, a gente precisa ver as propostas dele, precisamos ser mais conscientes em questão a isso, porque é o nosso futuro e o futuro da nossa cidade, da nossa nação. Então é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar se levar por qualquer promessa ou qualquer coisa assim que é banal, se for para olhar em relação ao nosso futuro, né, que é uma coisa muito importante. Ô Laine, você falou de uma coisa tão importante, né? A preocupação que devemos